em dia de independência, que possamos torcer por um Brasil mais justo, democrático e igualitário. O Brasil escravista. A peculiaridade do Brasil como o maior importador de escravizados do mundo e o último a abolir a escravidão. A economia e a sociedade forjadas no trabalho compulsório. Se a grande propriedade de terra foi o corpo da elite brasileira, a escravidão foi a alma do sistema, o motor silencioso e brutal que o sustentou por mais de 3 séculos. A história do Brasil, de sua fundação à sua formação, está intrinsecamente ligada à escravidão, mas não de forma genérica. Nossa história é singular e assustadora. O Brasil foi a nação que mais importou escravizados do mundo, recebendo cerca de 4,9 milhões de africanos, e foi a última a abolir a escravidão nas Américas. Essa não é uma mera estatística, mas a prova de um projeto econômico e social. As elites coloniais e imperiais brasileiras não apenas aceitaram a escravidão, elas a transformaram em um pilar inquestionável de sua riqueza e poder. O trabalho compulsório não era apenas uma forma de produção, era a base de uma sociedade de castas. De um lado, uma minoria de senhores de terra e seus descendentes, detentores de poder, terras e capital. Do outro, a vasta maioria de escravizados, despossuídos de tudo, até mesmo de sua própria humanidade. A economia brasileira foi totalmente moldada por essa lógica. O engenho de açúcar, a fazenda de café, as minas de ouro, todas essas estruturas de produção dependiam da exploração sistemática da mão de obra escravizada. Não havia incentivo para a inovação tecnológica ou para o desenvolvimento de um mercado de trabalho livre. O lucro vinha da exploração máxima dos corpos e da força de trabalho, o que impediu o surgimento de uma classe média forte, de uma indústria nacional e, mais tarde, de uma base de consumo interna. A riqueza era gerada para a exportação e o lucro era embolsado por um pequeno grupo de proprietários. A abolição da escravidão em 1888 foi tardia e feita de forma a não alterar a estrutura de poder. A Lei Áurea, embora um marco, não veio acompanhada de políticas de inclusão ou de reforma agrária. Os libertos foram abandonados à própria sorte, sem acesso à terra, à educação ou a qualquer forma de apoio social. Em vez de uma transição para a liberdade, o que ocorreu foi uma transição da escravidão formal para uma servidão informal, em que os ex-escravizados continuaram marginalizados, sem poder e sem acesso aos meios de produção. A terra, afinal, continuava nas mãos dos mesmos de sempre. É nesse contexto que as elites brasileiras mostram sua verdadeira face. A de um grupo disposto a abrir mão de um pilar de sua riqueza apenas quando não havia mais como mantê-lo, mas sem jamais cogitar compartilhar o poder ou os recursos. A abolição da escravidão no Brasil, ao contrário do que a história oficial muitas vezes sugere, não foi o fim de uma injustiça, mas o início de outra, a da exclusão social e racial que persiste até hoje. Este legado do Brasil escravista é a chave para entender a desigualdade, a miséria, o racismo estrutural e a falta de oportunidades para a maioria do povo brasileiro são, em grande parte, resultado direto desse modelo econômico e social que durou séculos e que as elites nunca se preocuparam em desmantelar de forma justa. Capítulo 3 da obra: O Brasil que não dá certo, a genealogia das suas elites. Autor: Professor Paulo Hatke.